Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo aqui no meu canal. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, de verdade. Assunto de âmbito nacional. A vaca louca está de volta, não é? E começaram a circular as famosas fake news, a famosa desinformação. Que coisa feia. Mas vamos lá, vamos para informação de qualidade aqui, como sempre. É... Resumidamente falando, né, essa doença ela se manifesta através de desordens comportamentais causadas por alterações no estado mental, né, como apreensão, nervosismo, agressividade, a falta de coordenação dos membros durante a, a marcha e a incapacidade de se levantar. Algumas das imagens que eu vou mostrar aqui são fortes, vou avisando. O animal afetado ele deixa de se alimentar e rapidamente perde a condição corporal. O que está ligado nisso tudo aí são os prions, né? Ou, aportuguesando, os prions. É uma proteína, tá, menor que um vírus e que não sofre modificação por calor. Então eles são encontrados nessas células nervosas, que eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens teciduais de todos os mamíferos, né? E eles alterados, né, os prions, vou tratar aqui aportuguesando o nome, eles alterados eles são encontrados por todo o cérebro de animais contaminados pela EEB e humanos infectados, tá? Para quem não sabe, EEB é justamente a encefalopatia espongiforme bovina, que é conhecido vulgarmente como o mal da vaca louca, uma doença neurodegenerativa fatal, tá? Que ela não afeta só a espécie bovina, né? Então vamos dar uma olhada. Eu montei um materialzinho bacana para vocês, então vamos acompanhar juntos aqui. Então, eram 2 casos, agora são 5 casos. O que quer dizer caso atípico da doença? Por que isso? Por que não um caso típico da doença? O caso atípico está ligado exclusivamente a mutações, tá? E a gente deve se preocupar ao comer carne. Muita gente está colocando muita bobagem, nossa senhora. Então são conhecidos como os prions, formas alteradas de uma proteína encontrada normalmente na membrana dessas células nervosas cerebrais. Então, por terem sua solubilidade diminuída, acumulam-se e provocam a morte das células nervosas. Tá? Eu vou demonstrar essas imagens. Então, os prions têm sido associados a várias doenças neurológicas e degenerativas graves, como, por exemplo, as encefalopatias espongiformes, né? Essas encefalopatias, como a chamada vaca louca, que deixa o tecido cerebral com aspecto esponjoso. Nas imagens vocês vão perceber que isso parece um buraquinho. Esse infográfico, né, eu estava procurando justamente uma coisa assim, bem didática para colocar para vocês, e eu achei nesse site aí, planetabiologia.com. Então, a vaca louca, né? Doença crônica degenerativa, também conhecida como a encefalopatia espongiforme bovina, que ela vai atacar o sistema nervoso central do gado, tá? E nisso você tem as variantes da doença, tá? Em ovinos, eu vou colocar no português, Scrapie.
Em bovinos, a mal da vaca louca, Em humanos, é a variante da doença de Creutzfeldt-Jakob, tá? Creutzfeldt-Jakob. O que acontece? Tá? Quais são os principais sintomas nos ovinos e bovinos? A agressividade, a falta de coordenação. Em humanos, a contração muscular, demência, que muitas vezes é confundido com Alzheimer. Então você tem essa proteína, né, ali justamente onde ela vai atuar. As causas da doença: ovinos, bovinos e humanos podem adquirir a doença naturalmente por uma alteração casual de suas proteínas por determinação genética ou por contaminação. A transmissão de forma didática, que pode ocorrer pela ingestão de carne de animais contaminados com o prion. O animal com a proteína, parte contaminada, e depois humanos com chance de desenvolver a doença por contaminação de 5%. Note-se, né, eles colocam isso no Planeta Biologia, que a doença é transmitida pela ingestão de células nervosas do animal, concentradas principalmente em órgãos como o cérebro e olhos. Tá? Interessante citar isso. Ela ficou mundialmente conhecida a partir da década de 80, após um surto no Reino Unido. Então, essa enfermidade torna os animais perigosos, daí que vem o nome de vaca louca. O assunto voltou ao noticiário nesse último sábado, após o ministro da Agricultura confirmar. Foram 2 casos, depois confirmaram 5 casos, tá, em Minas Gerais e Mato Grosso. Os animais já foram incinerados, tá, é a forma atípica. Isso, segundo está sendo divulgado, tá, que é a forma atípica. E vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Bom, mas há um risco de comprar, consumir carne, etc., né? O que acontece? Nos 2 casos, tá? Isso daqui atualizando, né? Nos 5 casos, melhor dizendo, essa origem atípica da doença, ou seja, ela não ocorreu por causa de contaminação, que poderia afetar mais de um bovino por vez, tá? Mas por causa de uma mutação em um único animal. Tá? Aqui, antigamente, a gente tinha um costume de alimentar o gado com, entre aspas, uma farinhada. Vocês vão entender isso mais à frente. Que aí causava essa contaminação. Então tem mais de 20 anos de vigilância, tá? E essa vigilância identificou esse caso de... Aliás, esses casos, de vaca louca. Então, os países importadores do Brasil e a Organização Mundial da Saúde Animal, a OIE, já foram notificados sobre os casos atípicos de Minas Gerais e Mato Grosso. Tá? Então, nunca foi identificada a forma tradicional da doença, que é quando o animal é contaminado por causa da alimentação. Então, mais específico aí, a parte do surgimento, né? Na década de 80, na Inglaterra, desde abril de 85, alguns veterinários clínicos de campo dos países pertencentes ao Reino Unido começaram a relatar ao seu serviço de vigilância de saúde animal que alguns bovinos, na maior parte vacas, com mais de 4, 5 anos de idade, estavam adoecendo e que apresentava essa enfermidade fatal com sinais associados a disfunções do sistema nervoso central. Então, quando a doença foi descrita, em novembro de 86, ocorria cerca de 8 casos por mês. No fim de 87, quando foi relatada na Veterinary Records, a revista da Associação dos Veterinários Britânicos, a incidência era de 70 casos por mês. No auge da epidemia, que foi de dezembro de 92 a janeiro de 93, mais de 3.500 casos ocorreram por mês. Em 2003, ocorreram 51 casos por mês. Em 2004, cerca de 20. Então, o desenvolvimento da EEB ela estava associada ao uso de farinha de carne e ossos na alimentação do gado. Então, essa farinhada resulta da transformação industrial dos corpos dos próprios animais. Entendam isso. O que ocasionou agora, segundo o que o Ministério divulgou, segundo o que foi passado pelos órgãos competentes,
O Brasil não utiliza mais essa farinhada, vamos dizer assim, né? Mas tudo tem que ser devidamente, seriamente investigado, né? Sinceramente, sei lá, eu não estou afirmando e nem confirmando, é só uma suspeita, porque é muito esquisito, muito esquisito. Não é incomum de ocorrer, tá? Tanto é que essa vigilância detectou os casos, e segundo a informação que eu estou transpassando para vocês, né, que não se utiliza mais. Isso segundo, né, isso é uma técnica que não é utilizada mais. Mas, sei lá, nos cafundó aí, como é que é utilizado isso daí. Mas, enfim, o uso desse material ele permitiu o crescimento da epidemia, isso na época, quando era utilizado a farinhada, porque os animais afetados pela doença, eles eram reciclados para fazer mais farinha de carne e osso, né, e ossos. Então, isto é, os agentes da EEB dos primeiros animais doentes estavam sendo levados de volta para o rebanho sadio através da farinha de carne e ossos em que eram transformados. Então, em 88, o governo do Reino Unido proibiu o uso de qualquer ruminante, gado, aí incluía também carneiros, bodes ou derivados de ruminantes nas rações para animais. Isso o Reino Unido proibiu, e o Brasil também veio a proibir essa farinhada. Abaixo é o tecido cerebral com aspecto espongiforme. São essas manchinhas, esses manchões, melhor dizendo, em branco, a coloração é hematoxilina e eosina. Então, o que é, resumidamente, a doença da vaca louca? O que é? Justamente fatal, tá? Gerada por essa proteína infecciosa chamada prion. O prion, que já é presente no cérebro de vários mamíferos naturalmente, inclusive no ser humano. Então, essa proteína ela pode causar a doença ao multiplicar intensamente, tá? Quando isso acontece, o prion mata os neurônios e no lugar ficam esses buracos, como vocês podem ver aqui na imagem anterior e aqui na posterior, tá? Fica esses buracos, tá? Espongiforme. Aí o animal fica desengonçado, fica desorientado, fica agressivo, né? Gera uma confusão mental. Como é em forma de esponja, por isso é espongiforme. Aí a imagem, tá? Eu falei que tinha algumas imagens que seriam um pouco mais fortes, tá? Então tem aqui a parte de incineração do animal, a parte de coloração, aqui demonstrando justamente o acometimento do cérebro do animal, né? Existem duas formas principais para esse animal adquirir a doença. O primeiro caso é a forma atípica, né? Quando a proteína sofre uma mutação, se tornando infeccioso, que é isso que o governo transpassou. Quanto mais velho o animal, maior a probabilidade disso acontecer, tá? Foi dessa forma que foi divulgado a informação dos casos dessa semana. A segunda forma foi o que eu falei, é por contaminação, tá? As rações, a farinhada, e etc., farinha de carne, ossos e bababá. No Brasil é proibido o uso desse tipo de ingrediente na fabricação de ração, tá? E não há indícios de que uma vaca vá transmitir, né, a doença para outra diretamente, tá? No Brasil é proibido, mas é aquilo que eu falei, tudo tem que ser devidamente investigado. Aliás, fiscalizado, né, também. Os humanos podem ser contaminados? Bom, assim como nos animais, os humanos podem desenvolver, né, o prion infeccioso, naturalmente, ou adquirir no consumo da carne infectada.
Os casos em humanos têm como sintomas a perda de memória, de visão, depressão, insônia. Então, aproximadamente 90% dos indivíduos acometidos evoluem para a morte em um ano. Tá? À sua direita, o tecido cerebral de pessoas acometidas pela doença, tá? Chamada Creutzfeldt-Jakob, apresenta-se com um aspecto esponjoso, mas não há risco de a carne estar infectada no Brasil, porque os casos descobertos aqui foram do tipo atípico, tá? Confiando na informação que foi divulgada, sem contaminação para outros animais. Tá? Dois bovinos diagnosticados com a doença, um em Minas e outro em Mato Grosso, foram abatidos e incinerados. Tá? Novamente reforçando que no Brasil é proibido o uso de ração do tipo que pode provocar a vaca louca típica, tá? Aquela que provoca a contaminação, pode provocar, aliás, a contaminação entre os animais ali. Mas sei lá, gente, eu fico sabe quando bate aquela pulguinha atrás da orelha? Isso daí merece uma fiscalização mais rigorosa. Os humanos podem ser contaminados, continuando com o slide anterior, tá? A doença priônica mais comum é a CJD, que é a abreviação do Creutzfeldt-Jakob. Incidência aproximada de 1 caso para 1 milhão de pessoas. Então, é uma variante humana da encefalopatia espongiforme ovina, conhecida popularmente como mal da vaca louca. Então, esses sintomas costumam se manifestar a partir dos 60 anos de idade, apresentando perda de memória, demência, contrações rápidas e involuntárias, tá? E perda progressiva, tá? dos movimentos. Então, em razão dessas manifestações, muitas vezes é confundida com Alzheimer. No entanto, ela evolui a óbito em um prazo bem menor, aproximadamente 5 meses após o início de tais sintomas, e após a morte, a morfologia dos tecidos afetados se apresenta característica com tais regiões exibindo o aspecto esponjoso. Antes de comentar, posso continuar comprando carne? Sim. Por quê? Porque, segundo as informações, os casos registrados são atípicos. E também a maior contaminação se dá na parte de ingestão do cérebro e de olhos. Tá? Então, tá ali aí no caso do ser humano, tá? Essa imagem que está aí embaixo é do ser humano, não é do bovino. O cérebro normal e o cérebro com a CJD, tá? O tecido cerebral normal e lesões em forma de esponja em tecido cerebral de pacientes com CJD, tá? Os espaços em branco aqui é tudo lesão, tá? Tudo lesão. Mas o Brasil suspendeu as exportações e bababá. Sim, gente, são protocolos a ser seguido, entendeu? Vai gerar perda de um pouco de receita? Vai, né? O Brasil já exportou cerca de 3,54 bilhões de dólares em carne bovina fresca, refrigerada ou congelada para a China. Isso é um protocolo sanitário. A medida passou a valer esse sábado, vai vigorar até que as autoridades chinesas concluam a avaliação das informações já repassadas sobre os casos, tá certo? Todo mundo que compra também a carne brasileira já foi avisado, tá? Só para reforçar, então o animal ele fica, tá? Ele tem uma evolução longa de sintomas neurológicos como nervosismo, apreensão, medo, fica rangendo os dentes, hipersensibilidade ao som, toque, luz e muita dificuldade de andar. É o que vocês podem ver nessa imagem aí, tá? Realmente as imagens são fortes, né? Há tratamento, vacina ou que seja para, vamos dizer assim, para prevenir, etc., para tratar a vaca louca, né? Não, a melhor saída, justamente, é prevenir que o animal desenvolva proteína infecciosa, tá?
usando apenas as rações autorizadas. Repito, alô, fiscalizações aí. Alô, alô, governo federal. Tá? O Brasil é enorme. Né? A gente sabe tudo que ocorre e vem ocorrendo aí. Então, quando acometido pela doença, o gado pode morrer entre 2 semanas e 6 meses após o início dos sintomas. Quando o animal é diagnosticado com mal, o produtor deve colocá-lo para o abate e incinerar o corpo que foi feito, a fim de evitar que se torne alimento para alguma espécie, né, possivelmente espalhar a doença. Tá? E também, isso daqui, o aviso à vigilância sanitária também foi feito. A imagem à sua direita, aqui em negrito, tá? É tudo cérebro humano, tá? Aqui é um animal sem coordenação, realmente, não sei se todos vocês se lembram aí da vaca louca. O maior surto registrado ocorreu no Reino Unido, ao menos 53 pessoas, morreram entre 92 e 2000, época em que a moléstia começou a surgir em outros países da região, levando pânico aos europeus e receio de uma epidemia global. Centenas de animais foram sacrificados, os exportadores de frango do Brasil, é óbvio que foram beneficiados. Em 2001, o Canadá registrou o caso, em 2003 foi a vez dos Estados Unidos ter um grande surto e sacrificar, né, o rebanho. No Brasil, o Paraná registrou um caso em 2010, por isso uma série de países, incluindo Rússia, Japão, China e África do Sul, na época suspenderam a compra da carne brasileira. Gente, fica dado o alerta, né? Tá bem registrado aí o alertazinho, e também registrado, tirando essas fake news, tá? São 5 casos, continue em vigilância. O biólogo, o professor aqui não está afirmando, foi a ração, não. Tanto é que não foi isso o divulgado. Eu estou dizendo o que eu estou querendo dizer com isso, né? Que tem que se tomar cuidado, tem que ter uma fiscalização rigorosa aí, porque se já está aparecendo casos, e é aquilo, a gente sabe que problemas existem, tá, de fiscalização, sabe que não pode utilizar, mas é aquilo, né? O brasileiro adora um jeitinho, né? Adora um jeitinho. Então, aquela pulguinha atrás da orelha, tá? É só um aviso aqui para se tomar cuidado aí e ficar realmente extremamente vigilante por causa desse mal que está já começando a assolar aí a parte da pecuária, né? Bom, eu fico por aqui. Forte abraço a todos. Fique na paz, com Deus. Dúvidas, perguntas, é só colocar aí. Estando na minha alçada, eu respondo a todos com devido carinho. Mas podem consumir a carne tranquilamente, apesar que a carne está cara pra caramba, né? Mas a sua alcatra, o seu bifinho aí, tá certo? Que não tem nenhum problema não. Bom, é isso. Vamos ficar vigilantes. Não deixe de se inscrever no canal, faça o canal crescer. Deixa aquele like bacana aí, aquele joinha, ative as notificações. Quem puder realizar sua colaboração no canal, o link já está na descrição, tá certo? E se cuidem durante a pandemia. Valeu, tamo junto.